Quero saudar a todos os nossos alunos da EBD de Campinas e todos aqueles que nos assistem neste momento com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos falando diretamente aqui da Assembleia de Deus em Campinas, onde sempre neste horário nós temos a escola bíblica dominical. Nesta semana, excepcionalmente, nós fomos surpreendidos com mais um decreto governamental e decreto da Prefeitura de Goiânia, suspendendo todas as atividades da cidade e do estado, e as igrejas também foram atingidas com esse decreto. E hoje nós estamos na Escola Bíblica Dominical online, hoje e no próximo domingo. Talvez nos próximos 10 dias para frente, esse decreto então encerra, e daqui a 2 domingos nós podemos voltar presencialmente aqui na EBD, o povo de Deus servindo o Senhor aqui na casa do Senhor. Todos os primeiros domingos do mês, o Bispo Aides ministra esta lição do primeiro domingo. Porém, pelo fato dele não estar hoje em Goiânia, nós estamos substituindo-o nesta hora. E eu quero saudar a todos aqueles que levantaram cedo e estão em sintonia conosco. A nossa equipe que acabou de louvar o Senhor, Deus abençoe grandemente, sempre estão aqui nos ajudando. Deus abençoe. Doutor Alberto, que está na direção da Escola Bíblica Dominical, e o pastor Eliezer de Jesus, doutor Eliezer, que também louvou ao Senhor nesta manhã. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos alunos da Escola Bíblica Dominical, você que nos assiste e nos ouve nesta hora, nós estamos iniciando mais um trimestre de lições, que ao longo de 3 meses vamos estar estudando sobre o tema transformando adversidades em cenário de milagres e de vitórias. O nosso comentarista deste trimestre, ele toma alguns personagens bíblicos e ele traz em voga a vida desses homens para que venha exemplificar os dias que nós estamos vivendo. E ele fala, por exemplo, nesta lição de hoje, ele fala sobre Abraão e especialmente sobre Isaac. No outro domingo, José, e depois Moisés, Noemi e Ruth, Davi, no confronto com Golias, Elias e os profetas de Baal. Então, cada domingo ele toma um personagem bíblico, ou um homem ou mulher, para que venha trazer à tona o exemplo desses homens e mulheres que triunfaram, que debaixo da orientação e da piedade que essas pessoas tinham em Deus, eles souberam triunfar nas horas mais difíceis que porventura eles estiveram atravessando. Essas lições deste trimestre calham muito com os dias que nós atravessamos não só no Brasil, mas também no mundo. Todos vocês sabem que o mundo se encontra hoje em polvorosa, devido a esse momento de pandemia que tem atingido quase todas as nações do globo terrestre, e o Brasil não tem sido diferente. Mas nós temos aprendido nessas lições, ou nós vamos aprender, aliás, nós vamos aprender nessas lições, que é possível, é muito possível prosperar em meio às crises. Uma das palavras que mais fala nessas lições, aliás, o tema de algumas delas ao longo deste trimestre, é essa expressão crise. Prosperando em meio às crises. Essa expressão crise, ela aparece várias vezes na lição. E você que está à distância e nos assiste agora, eu sei que você pergunta assim, pastor, o que é crise? E eu vou te responder, crise é uma fase difícil, uma fase grave, muito grave, difícil, que atinge a vida de cada pessoa aqui na terra. É uma evolução de situações ou de fatos, alguns fatos que durante o tempo em que a pessoa, o ser humano, estiver enfrentando essa crise produz na pessoa, no ser humano, em qualquer um de nós, muitas vezes
um estado de dúvida. É no momento da crise que vem as dúvidas, as incertezas. Sempre nesses momentos há algumas manifestações bruscas da parte do ser humano, especialmente se ele não estiver um equilíbrio em Deus. Se ele não estiver alicerçado na palavra de Deus, a pessoa pode perder o equilíbrio. Quais são as mais comuns crises que o ser humano enfrenta? Muitas vezes é a crise do próprio ser, ou existencial. Quantos amigos nossos, quantas pessoas nossas que em meio a esta pandemia, elas perdem até a vontade de viver. Entram em uma crise existencial, uma crise do ser, em que a pessoa olha para a situação e diz, não vale a pena viver. Não vale a pena viver, mas essa crise pode ser na área dos relacionamentos também, conjugal, paternal, maternal, enfim. Diz aí os prognósticos da vida, e os prognósticos não, os analistas da vida, que nesta época de pandemia, em que as famílias estão mais juntas em casa, é aí que os conflitos sempre afluem. E é nesta hora que nós precisamos ter muito cuidado. Mas a crise pode ser também emocional, nos sentimentos, a pessoa se sente abalada, a alma da pessoa sofre, a alma da pessoa geme. Talvez eu esteja falando com você agora que a tua alma está gemendo dentro de você, ante as dificuldades que você está enfrentando, e você diz assim, pastor, eu não sei o que fazer. E é exatamente por isso que nós estamos estudando sobre dois personagens hoje, que eles aprenderam a fazer, ou aprenderam a superar aquele momento que eles estavam atravessando. Mas essa crise pode ser financeira também. Olha aí, quantas pessoas, quantos irmãos nossos, quantos queridos nossos, que hoje talvez estão precisando de uma cesta básica, porque falta o alimento primordial dentro da mesa, falta as coisas mais elementares da vida do ser humano. A crise pode ser financeira também, tal qual o personagem desta lição, ele enfrentou. Alguém diz, um pensador, que a vida e as dificuldades andam de mãos dadas. E também o pensador diz, só existe 2 tipos de cristão na face da terra. Só 2 tipos. Aqueles que já enfrentaram dificuldades e crises neste mundo. E outro tipo de cristão é que se eles não enfrentaram alguma dificuldade ou alguma crise, haverão de enfrentar. Só esses 2 tipos. Então, nós precisamos estar preparados, porque se nós não formos firmes neste momento, nós haveremos de sucumbir. Se não formos firmes. Lá em Provérbios capítulo 24, verso 10, diz assim, se te mostrares frouxo no dia da angústia, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será muito pouca. Esta escola bíblica, esta palavra que chega dentro do teu lar, chega dentro do ambiente onde você está agora, ela chega para fortalecer as tuas forças espirituais e as tuas forças emocionais também. Como diz o sapientíssimo, que se você mostrar frouxo no dia da dificuldade, a tua força será pouca. E é nesta manhã que o Espírito Santo de Deus traz esta mensagem para chegar até o teu coração, para que as tuas forças, elas sejam outra vez reavidas através da palavra do Senhor, através da presença do Senhor em nossas vidas. A crise pode chegar, e quando ela chega, ela torna-se como uma encruzilhada em nossa vida. E esta encruzilhada, quando a pessoa se vê diante das dificuldades, algumas pessoas, elas encontram o caminho da vitória na crise. Outras são submergidas por ela. E é exatamente isso que nós precisamos ver nos 2 personagens aqui. Deus chamou um homem por nome Abraão. Deus chamou esse homem já velho. E ele disse, Abraão, eu vou te abençoar. Ele diz para Abraão, Abraão, olha, a tua descendência será grande na terra, Abraão. Abraão, você é velho e a tua esposa é idosa também, mas eu vou te dar um filho. Vejam aí, irmãos, eu vou dar um filho para você. E esse filho, ou desse filho, eu farei um grande povo na face da terra. Eu multiplicarei grandemente a tua descendência, se você andar comigo. E Abraão obedeceu. Abraão aceitou aquela proposta de Deus. E ele diz, Deus, eu vou andar com o Senhor.
Coisa boa é quando o homem decide andar com Deus. Alguns homens na Bíblia, o texto sagrado diz que eles andaram com Deus. A palavra de Deus fala sobre Enoque, aí pertinho de Abraão, no livro de Gênesis. E Enoque andou com Deus, e Deus para si o tomou. Quando Deus fez esta proposta para Abraão, e disse: olha, a tua descendência será grande na terra, eu te engrandecerei. Ande em minha presença e ser perfeito. Abraão disse: Senhor, está selado contigo esta proposta. Queridos, e todos nós sabemos, Sara estava com 90 anos de idade, Abraão com 100 anos de idade, quando Deus deu um filho para eles, e o nome deste filho é Isaque. Sorriso. Isaac veio para trazer alegria na vida de Abraão, para o lar de Abraão. Mas como eu tenho falado, como nós temos falado nesta lição, as crises batem à nossa porta. Houve um dia em que o rapaz já havia crescido, e o rapaz estava robusto, e era a alegria do lar de Abraão e a sua esposa. Deus chega para Abraão e disse: Abraão, eu quero que você pegue o teu filho, o teu único filho. E Deus fez questão de dizer: é o Isaque a quem tu amas, não é Ismael, é Isaque a quem tu amas. E você sobe com ele ao monte de Moriá e oferece esse menino, ou esse rapaz, em holocausto, porque eu estou pedindo isso de você. Olha a crise chegando aí, para o pai da fé. Olha as dificuldades. Olha os problemas chegando para o nosso pai da fé. Mas o texto sagrado diz que ele não titubeou. Ele tomou o seu filho, os seus servos, todos os ingredientes para o holocausto, e subiu ao monte Moriá. Todos nós sabemos que no caminho, o próprio Isaque olha para o seu pai Abraão e disse: pai, eu estou vendo aqui a lenha, eu estou vendo aqui o fogo, eu estou vendo todos os ingredientes para o holocausto, mas de onde é que está o cordeiro que nós vamos oferecer ele a Deus? Foi nesta hora que o texto sagrado diz: Abraão olha para o seu filho e diz: meu filho, Deus proverá para si. Interessante. Por que ele não diz Deus proverá para mim, ou Deus proverá para nós? Porque o cordeiro era dele mesmo. Deus, meu filho, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Quando eles chegam naquele determinado local, onde Deus havia mostrado para Abraão, agora os seus servos já haviam ficado no sopé do monte. Abraão e Isaque, seu filho, chegam no local do holocausto. Abraão faz o holocausto, e naquela hora ele tira o cutelo para degolar o seu próprio filho. Irmãos, veja o que é a fé de um homem de Deus. E quando ele levanta a sua mão para degolar o seu filho, uma voz do céu brada com graça e com autoridade e diz: Abraão, não faças isto, não faças isto. Agora eu sei que tu temes a mim, eu sei que tu caminhas comigo. A sua crise nesse momento agora chegou ao fim. Foi nesta hora que Abraão agora desamarra o seu menino, desamarra o seu rapaz, e diz que em meio a uns galhos que ele olhou lá na frente, ele vê um cordeiro. E ele toma aquele cordeiro e Deus diz: oferece esse cordeiro aí no lugar do meu filho. Um pastor nosso muito antigo, ele diz assim: quando Abraão viu aquele cordeiro ali preso entre as ramagens, naquele cerrado, naquele lugar inóspito, foi como se Deus estivesse aberto as cortinas da eternidade e mostrado o Calvário para Abraão. Estava dizendo assim: este cordeiro aí é o meu filho que vai morrer lá na cruz do Calvário, no lugar do teu filho também. Tome esse cordeiro e ofereça ele a mim. Bendito seja o nome do Senhor. Foi nesta hora que Abraão superou de uma forma grande aquele momento de dúvida, aquele momento de tristeza que ele estava enfrentando até ali. Normalmente, depois de tudo isso, eu não posso contar a história de Abraão, nós não podemos contar a história de Abraão, mas veio aquele Isaque, casou-se, tornou-se pai de família. Deus leva Abraão, depois de um longo período de tempo que ele viveu aqui na terra, Deus leva Abraão, e a lição nos traz que Isaque, o seu filho, um dia ele padecia fome ali na terra de Canaã, uma escassez muito grande, tal qual eu disse agora mesmo, muitas pessoas estão enfrentando hoje. Eu posso estar falando com famílias
que falta o cotidiano na sua mesa. Foi isso que Isaac, agora filho de Abraão, enfrenta. Diz que havia fome na terra de Canaã. E ele intentou no seu coração e disse: eu vou descer ao Egito. O Egito, naquele tempo, era símbolo do país mais próspero daquela época. Imaginem isso. Era o país mais próspero. Ele disse: eu vou descer ao Egito. E quando ele intenta descer ao Egito, ele foi até Gerar, a terra dos filisteus. E quando ele chega ali na terra dos filisteus, Deus aparece para Isaac e disse: meu filho, não vá para o Egito. Você fique aqui em Gerar. Fique aqui na terra dos filisteus, neste lugar inóspito, nesse lugar difícil, e eu vou abençoar você aqui. Eu sempre tenho dito, muitas pessoas às vezes intentam deixar o Brasil, intentam ir para lá ou para cá. E nesta manhã o Espírito Santo de Deus, o que ele diz para Isaac, ele diz para você também: aonde você estiver eu vou te abençoar, tão somente confie em mim. Tão somente acredite que se eu estiver em tua vida, se eu estiver no teu lar, se a minha presença estiver com vocês, vocês haverão de superar e triunfar nesse momento tão difícil. Quando a crise chegar, siga a orientação de Deus, ao invés de fugir. Isaac tentou fugir para o Egito. Você que está me escutando e me vendo agora, qual a tua fuga? Para onde é que você está querendo ir no momento do desespero? Para onde é que você está tentando escapar nesse momento difícil da sua vida? Deus diz para você agora: aquiete. Aquiete o teu coração. Aquiete a tua alma. Aquiete o teu entendimento. Fique onde você está, porque eu vou te abençoar. Deus falou para Isaac naquela hora: é aqui na terra dos filisteus, é aqui em Gerar que a minha mão vai estar com você. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas vezes nós queremos soluções rápidas, soluções fast food? Quantas vezes nós queremos que Deus age no momento em que eu quero que o Senhor age agora? Não, espere em Deus. Há um hino que nós cantamos que diz: espere em Deus, eu ainda o louvarei. Queremos soluções rápidas, queremos palavras de Deus que venha verdadeiramente solucionar a questão no minuto que nós queremos. Mas o desafio de Isaac naquela hora foi este. Deus falou: aquiete o teu coração, descanse a sua alma. Qual o desafio que você enfrenta agora? Onde morar? Talvez você pode estar enfrentando um desafio: pastor, eu perdi meu emprego. Nessa pandemia agora, a firma que eu trabalho, a empresa que eu trabalho, fechou as portas. E eu estou sem emprego. Eu perdi o meu serviço. Outros dizem: pastor, eu estou sem trabalho. Eu estou sem pão na minha mesa. A dificuldade bate à minha porta. E eu não tenho outra palavra de Deus para dizer para você, como ele disse para Isaac: aquiete o teu coração, que você verá eu agir em tua vida. Nesta batalha você não tem que pelejar. Quem peleja por você é Deus. É o Senhor quem peleja por você. Alguém diz: e quando a velhice chegar, pastor? Na velhice, diz o texto sagrado, ainda darão fruto. Eu estarei com vocês nos últimos dias da vida, como Deus esteve com Abraão, como Deus esteve com Isaac, enfim. Mas há uma outra lição que nós precisamos aprender. Na crise, fortaleça os seus relacionamentos familiares, ao invés de encontrar subterfúgios. Quando Isaac chegou à terra de Gerar, diz a palavra de Deus que Isaac, ele tinha uma mulher muito bonita, muito linda. A esposa de Isaac era muito linda, e ele disse para ela: olha, eu vou dizer para o povo aqui que você é minha irmã, e que você não é minha esposa. Para que isso, Isaac? Para que isso? Lá na frente, o próprio rei dos filisteus chamou o moço e disse: por que você disse isso? Quando eles viram Isaac acariciando e abraçando a sua esposa: por que você disse isso, rapaz? Por que você não chegou na nossa terra e disse: essa é minha esposa? Ele disse: eu fiquei com medo. Olha,
A pandemia está aí, os dias difíceis para a família estão aí. As famílias estão mais juntas agora. E nesta crise, nós não podemos procurar subterfúgios. Nós temos que enfrentar de frente os problemas. Isaac poderia ter dito ali na terra dos filisteus: essa mulher, é minha esposa, a pessoa com quem eu casei com ela. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Neste momento, Isaac passou por uma dificuldade muito grande, porque ele quis encontrar um subterfúgio, ao invés de falar a verdade. A verdade pode doer, mas nós precisamos falar a verdade. Em terceiro lugar, quando a crise chegar, vença os prognósticos pessimistas fazendo investimento, ao invés de lamentar, ao invés de lamuriar. Ali, naquele lugar difícil, não tinha água, não tinha recursos. Isaac acreditou. Aí foi a hora que ele acreditou. E ele disse para os seus moços: pode furar um poço artesiano aqui. Pode furar um poço artesiano aqui, que vai brotar água cristalina nesta hora. Pode furar. Mas aqui, patriarca, aqui não tem lugar, não é próprio de dar água. Pode furar aí. Nós vamos investir aqui onde Deus falou que iria nos abençoar. E o texto sagrado diz que os pastores de Isaac, eles furaram poços e brotou água cristalina daqueles poços. Ele não ficou lamentando, não. Brotou água cristalina. Não faz muitos dias eu vi lá no Ceará, quando um moço ali no canal do Rio São Francisco, ele com tanta alegria, ele entrou naquele canal e ele pegava água e jogava para cima, naquela alegria de estar naquele estado difícil de água. Agora chegou água aqui neste canal para dessedentar a sede do nosso povo. Assim aconteceu com Isaac, né? Eles furaram os poços ali. Semeie na sua terra. Semeie onde Deus te colocou plantado aí. Acredite que Deus vai te abençoar neste lugar. E o texto sagrado diz que ele superou em meio àquele deserto. Hoje, antes de vir para a escola bíblica dominical, eu conversava com as minhas netas, a Jordana e a Emily, e eu falava para elas, pastor Elias de Jesus, o Alberto, sobre Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek, o seu pai era um mascate. Ele vivia viajando e vendendo mercadorias pelo mundo afora. Mas Juscelino tinha 3 anos de idade quando seu pai faleceu. Olha como um homem pode superar as crises. 3 anos de idade, Juscelino Kubitschek, o seu pai morreu. A sua mãe, uma professora pública. E ele cresceu naquela dificuldade, filho órfão. A mãe, uma professora pública, mas ele conseguiu fazer medicina ali em BH, em Belo Horizonte. Após fazer medicina, ele consegue lá alguma bolsa, e ele sai do Brasil, e ele fez especialização na França, fez na Alemanha. Filho daquela viúva. A primeira cadeira que ele teve para que ele pudesse estudar a faculdade foi um caixote de tomate. Esses caixotes que colocam verdura em cima, dentro. Mas depois que ele voltou da Alemanha, ele tornou-se deputado federal por 2 vezes. Depois ele veio a ser prefeito de Belo Horizonte. Depois veio a ser governador de Minas Gerais. E depois presidente da República. No dia 21 de abril de 1960, Juscelino Kubitschek inaugura a capital do Brasil, Brasília, em pleno cerrado aqui no centro-oeste brasileiro. O Brasil todo e o mundo todo dizia assim: como é que esse homem planta a capital federal em meio a esse cerrado? Juscelino Kubitschek parece que era parente de Isaac, irmão. Ele falou: vou plantar a capital federal aqui no meio do cerrado, onde ninguém acredita. E ele plantou a capital federal. Hoje nós estamos aqui, pertinho de Brasília. O centro-oeste brasileiro hoje está florido. Por quê? Porque a capital do Brasil é aqui, no centro-oeste. Porque um homem, ele não olhou para a dificuldade. Ele disse: eu vou plantar a capital, é aqui. E aqui Deus abençoou pela misericórdia do Senhor. Os sábios na dificuldade encontram oportunidade, diz um pensamento. Os sábios nas dificuldades eles enfrentam oportunidade. Os tolos nas oportunidades eles enfrentam só dificuldade e mais nada. Eu quero partir para os finalmente dizendo: na crise, guarde o seu coração de amargura. Guarde o seu coração de brigar.
Guarde o seu coração de fazer com que os seus direitos sejam cumpridos. Eu me lembro que quando Isaac e os pastores deles furaram todos aqueles poços, vieram os inimigos filisteus e diz que eles entulhavam, eles pegavam entulho e jogavam dentro dos poços de Isaac e entupiu todos os poços. E ele disse, não tem problema não, vocês estão me perseguindo aqui, eu vou para ali. Eu vou para ali, para aquele lugar mais difícil. E lá ele furava outros poços e brotava água cristalina. Interessante isso, que coisa linda. Naquela crise, naquele momento em que os inimigos entulhavam os poços de Isaac, ele não encheu o seu coração de amargura. Ele não encheu o seu coração, ninguém gosta de mim, ninguém me apoia. Não, Senhor. Ele disse, eu vou ali para frente. E ali na frente Deus vai me abençoar de maneira grande. Bendito seja o nome do Senhor. Diz que Isaac enfrentou a inveja dos filisteus. Está lá em Gênesis capítulo 26, verso 14. E quando Deus abençoava Isaac, em meio àquelas dificuldades, os filisteus o invejaram. Está escrito lá. Segundo, ele enfrentou a rejeição de Abimeleque. Chegou ao ponto do rei dos filisteus chegar perto de Isaac e dizer, vai embora daqui. Nós não queremos você aqui não. Você está prosperando mais do que nós. Que coisa é essa? O homem era rei dos filisteus. Afasta-te de nós, Isaac. Você está prosperando muito. Terceiro, a contenda dos pastores em Gerar. Os pastores de Isaac contendendo com os pastores dali dos filisteus. E ele diz, não, eu vou superar tudo isso. Eu vou caminhar para frente e o meu negócio é com Deus e mais nada. Eu quero concluir esta lição na manhã deste dia, deste domingo, dizendo para você o seguinte. Se a crise chegar na sua vida, na sua família, na sua vida profissional, estudantil. Eu falo com muitos estudantes agora, que você perdeu o ano letivo. E eu sei que isso te deixa frustrado. Isso é difícil para você. Estudante universitário, pré-vestibulandos, que você estava com sonhos tão bonitos para este ano. Mas tudo isso foi interrompido. E os seus sonhos estão sendo quase que castrados neste ano de 2020. Se a crise chegar, você é um forte candidato a um extraordinário milagre de Deus. Quando eu vejo Isaac chegando na inóspita Gerar, naquele lugar difícil, e Deus abençoando ele ali, até que lá na frente ele vai para Berseba. E outra vez Deus o abençoa. Então eu quero dizer para você hoje, meu irmão, minha irmã. Você que mesmo que você não acredite, você está me assistindo. Mas se você acreditar nessa palavra. Quando essa crise bater à tua porta. Você é um forte candidato para que um milagre aconteça em tua vida. É o trimestre desta lição. Transformando adversidades em cenários de milagres, em cenários de vitória. Você é um forte candidato para que o milagre aconteça em tua vida. Outra aplicação prática que eu quero terminar dizendo para você. Por que Isaac foi vitorioso? Por que ele foi vitorioso? Ele foi vitorioso porque em meio a tudo aquilo ele nunca perdeu a sua piedade em Deus. Está escrito lá em Gênesis capítulo 26, verso 25. Eles chegaram em determinado ponto onde eles chegaram. Isaac disse, nós vamos erigir aqui um altar ao Senhor dos Exércitos. Nós vamos erigir um altar aqui ao Deus que meu pai serviu, o Deus de Abraão. Eu sou Isaac e eu quero erigir um altar aqui e adorar ao nome do Senhor dos Exércitos. Você quer ser abençoado? Tema a Deus. Quer ser abençoado? Viva uma vida de piedade diante do Senhor. Quer ter vitória nessa vida? Não se afaste dos caminhos do Senhor. Sirva a Deus, juntamente com sua família. Inculque isto na vida dos seus filhos, dos seus netos. Inculque a palavra de Deus na vida deles. E você triunfará. Por que Isaac foi abençoado? Porque ele fez um altar naquele momento. Diz alguém que o altar é o ponto de contato entre a criatura e o Criador. Hoje, nós não precisamos colocar lenha, nós não precisamos colocar um animal em cima, nós não precisamos atear fogo. O altar é a minha vida e a tua vida.
O altar é a nossa contrição a Deus. O altar é esta comunhão que nós temos com o nosso Criador em todo o tempo. Então eu termino esta lição agora. E nos próximos domingos nós teremos outras lições. E eu desafio você. Vamos caminhar juntos. Vamos estar, mesmo que seja aqui online, mas nas escolas bíblicas dominical, que for presencial, esteja conosco. E você vai aprender ao longo deste trimestre que Deus é conosco. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Ele é conosco. Nos momentos mais difíceis, mais inesperados da nossa vida, o Senhor é conosco. E Ele nos faz triunfar em Cristo Jesus. Eu quero orar contigo agora. Eu sei que esta palavra tem falado ao teu coração, mulher, moça, a paz, pai de família, onde você estiver nos assistindo. Continue com teu pensamento ligado nos céus agora. E vamos orar juntos nesta hora. Feche os seus olhos, quem sabe pare de fazer o que você está fazendo. O cotidiano trivial da sua vida, pare um pouco agora. Vamos orar. Deus eterno e soberano, Criador dos céus e da terra. Diante do Senhor eu estou agora, ó Pai, apresentando todos os nossos alunos da Escola Bíblica Dominical. Estou apresentando diante do Senhor todos aqueles que, mesmo que não sejam alunos desta escola, mas que estejam em sintonia conosco, para que o Senhor venha visitar este homem agora, este pai de família. Esse moço frustrado, essa moça, Senhor, que porventura tem estado com o seu coração, a sua alma batida. Visita esta vida agora, Senhor. Trazendo o acalento que o Senhor trouxe para Abraão e Isaac. Para que eles venham entender que o Senhor é conosco nos momentos mais difíceis da nossa vida. Senhor, traz alegria. Eu quero pedir a Ti que o Senhor traga refrigério para esta família que nos assiste nesse momento. Traz um bálsamo de refrigério agora, fazendo com que as coisas venham cair no devido lugar. Eu oro a Ti no nome e na autoridade de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para sempre. Amém, Senhor. Amém.